Oi, pessoal, tudo bem? Eu descobri que eu tenho HPV na minha gravidez. E agora? É perigoso? Meu nenê tá em risco? Que parto que eu vou ter? O que eu faço? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de HPV na gravidez. Antes de mais nada, vamos definir o que é HPV, né? HPV é uma sigla em inglês para papiloma vírus humano, que é o vírus causador do câncer de colo uterino. Cânceres são doenças que são diferentes, então nem todo câncer é hereditário. No caso do câncer de colo uterino, ele é causado por esse vírus e a gente tem diversos tipos de HPV diferentes. Mas em medicina a gente basicamente classifica em dois: HPVs de alto e baixo grau. Os HPVs de alto grau são aqueles que vão causar o câncer propriamente dito, seja de colo de útero, vulva ou vagina. E os HPVs de baixo grau, eles vão causar as verrugas genitais. Então, quando a gente pensa em HPV na gestação, posso estar pensando em duas situações diferentes. Tanto em gestantes que têm um HPV e estão em situação de alteração de neoplasia, né, de câncer, ou gestantes que têm um HPV e têm as verrugas. Vamos pensar no mais básico, né? Eu tenho verruga. Como é que vai ser? O que acontece? Então, as verrugas, elas tendem a aparecer, para quem tem o vírus, elas tendem a aparecer mais intensamente na gestação. É mais fácil uma gestante desenvolver essas verrugas genitais do que uma mulher que não está gestante, porque a imunidade e as alterações hormonais vão facilitar com que isso ocorra. Geralmente dá para tratar, então é possível fazer a cauterização química, né? O médico vai aplicar um ácidozinho, um remédio para tirar essas verrugas. Ele pode fazer essa eletrocauterização, então ele vai fazer com um aparelho para tirar mecanicamente, com bisturi elétrico, ou ele pode usar algum outro tipo de método. Isso vai ser discutido com você se eventualmente você tiver essas verrugas. A via de parto, em geral, é o que a gente chama de via obstétrica. Então, não é porque você tem HPV que isso vai determinar um parto cesáreo. Pode ser, sim, feito parto normal para quem tem HPV, se não houver lesão na vagina, né? Se as lesões estiverem do lado de fora. Por quê? É possível que o bebê tenha contato com esse HPV se ele estiver na vagina e desenvolva uma doença que é muito rara, mas é uma doença grave, que é o crescimento desse HPV nas cordas vocais. Então, o médico vai avaliar você no momento do parto. Se você não tiver com lesões no canal de parto que possam interferir, você vai ter o seu parto normal, ou se as lesões não tiverem muito grandes, né? Então, se você tiver muita lesão, o médico vai ter que optar por uma outra via, porque vai impedir o canal de abrir, vai sangrar, vai machucar, então é melhor não fazer. Tá, mas e se eu não tiver lesão, mas eu tenho HPV e tenho alteração no colo uterino? Eu tenho NIC3, eu tenho NIC2, eu tenho NIC1, o que eu faço? Geralmente, quando a mulher não está, quando ela não está gestante, a gente avalia o grau, né? NIC é uma outra siglazinha que é para neoplasia intraepitelial cervical. É um grau antes do câncer. Então, o HPV ele vai alterando o tecido de forma com que eu deixe de ter o tecido normal e aí ele vai progredindo, né? NIC1, NIC2, NIC3, até que ele vire o câncer propriamente dito. Se eu tiver nesse grau de NIC, é avaliado para gente poder mexer ou não depois do parto. Geralmente NIC1 recupera sozinho, muitas vezes não há necessidade de fazer intervenção. Mas os graus mais moderado e grave, o grau 2 e 3, provavelmente vai ter que fazer uma pequena biópsia, vai ter que mexer, vai ter que tirar um pedacinho. Só que isso não é feito na gravidez, não é feito nesse momento. E não tem problema esperar o bebê nascer, você se recuperar do parto para poder ser reavaliada e poder marcar essas pequenas cirurgias. Então, você vai ter o seu parto normal, né, da forma como ele tiver que ocorrer.
vai se recuperar e depois vai ser avaliada e, se tiver necessidade, vai passar por um procedimento cirúrgico. Mas e se o meu caso não for de NIC? Na verdade, eu descobri que eu tô com um câncer mesmo de colo uterino. Como é que é? Aí é uma situação que tem que ser individualizada. Então, é muito complicado a gente falar de uma forma geral como é que é o segmento de mulheres com câncer de colo uterino. Em princípio, né, a via de parto não vai ser mais o parto normal, é optado pela cesariana por conta do processo, né, de laceração, de machucado mesmo, de impossibilidade de fazer esse parto de uma via natural. E dependendo do grau, porque o câncer ele pode estar pequeno, ele pode estar localizado só no colo do útero, como ele pode estar disseminado. Então, dependendo do grau, essa mulher já é encaminhada para o acompanhamento de oncologia. Então, pode ser que ela perca o útero, pode ser que ela tenha que fazer radioterapia, pode ser que ela tenha que fazer quimio, então isso é muito variável. O que eu quero dizer é o seguinte: câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais comum em mulheres e que mais mata. Ele perde só para o câncer de colo, né, intestinal, e para o câncer de mama. Então, independente de você estar gestante ou não, fazer exame de rastreamento é fundamental. Não tem nada que impeça uma gestante de fazer Papa Nicolau. Vá ao posto de saúde, vá no seu médico particular, laboratório, não importa. Papa Nicolau não machuca o bebê, não faz perder o neném, a gente nem consegue encostar no neném, porque o Papa Nicolau ele fica aqui na pontinha do colo do útero, a gente nem chega perto do neném, então não tem perigo nenhum de você perder o seu bebê ou de você se machucar ou machucar o bebê simplesmente porque você está fazendo um exame desse. E é um exame que salva vidas. Mulheres com câncer de útero, em geral, são mulheres muito jovens, são mulheres que morrem jovens e que deixam uma prole órfã muito pequena. Então, tenha consciência. Se você tiver com seus exames atrasados ou conhecer alguém que está com o exame atrasado de Papa Nicolau, agende, é muito rápido, é muito simples de fazer, não tenha medo e previna-se contra o HPV. Esse é um vírus que está disseminado, as pessoas pegam e muitas vezes não percebem que tem, e quando vão perceber, se você ficar esperando para ter algum tipo de sintoma, esse sintoma vai aparecer só quando esse câncer já estiver muito avançado. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Cuidem-se e até a próxima!